Alô, torcedores de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Brasileirão, tanto da Série C, Série D, Série B, Série A. Vamos trazer aqui os destaques para vocês, o que a gente espera das principais partidas desses Brasileirões. E eu já começo aqui falando com meu pai, Carlos Henrique Vieira, um dos maiores especialistas que eu conheço de futebol banguense. Quantos anos de arquibancada? 40 anos. 40 anos, então muito tempo, né? Qual foi o primeiro jogo que você foi do Bangu? Bangu e São Cristóvão. Bangu, que ano? Lembrou? Não sei. 78. Então são muitos anos de arquibancada, muita experiência. E eu já te pergunto, pai, o que você traz pra gente da Série D? Quais são os principais jogos da Série D esse final de semana? Na Série D, rapaz, tem dois jogos, né? Tem dois jogos que eu separei, né? A Portuguesa pegando o Atlético de Minas para disputar a liderança, né? Literalmente. E Pacajus e Souza, né? Que o Souza está em primeiro lugar com 22 pontos e o Pacaju com 21 pontos. Esse jogo vai ser lá no Ceará. Esse jogo, especialmente da Portuguesa contra o Atlético, é um jogo muito difícil para as duas equipes, né? Estão disputando a liderança. Já estão classificados na próxima fase. Já estão classificados e, assim, independente do resultado, são duas equipes fortíssimas aí para lutar pelo acesso, né? Para a Série C, tão sonhado para a Série C. O Atlético de Minas, né? E a Portuguesa aqui do Rio. Dois times tradicionais aí disputando. E a Portuguesa tá vindo, vem fazendo um trabalho muito bom desde 2019. Chegando no final de Carioca, enfim, de Taça Rio, etc. E a Portuguesa, com certeza, hoje no Rio de Janeiro, é o time com mais possibilidade de ter sucesso futuramente. Investiu em estrutura, né? É muito importante o clube ele ser sustentável nas vitórias, né? Para que conforme que ele consiga os objetivos, ele consiga se sustentar também, né? É o sócio, né? Sócio é tudo. Exatamente. E a Ilha do Governador do Bairro abraçou a Portuguesa. Os jogos sempre tem tido bom público, né? E a Portuguesa está com o elenco, vem mantendo aquela base, saíram alguns jogadores, mas continua, Romarinho, enfim. E a Portuguesa tem tudo aí para chegar à Série C. Vai valer muito a pena você conferir, hein? E os jogões da Série C do Campeonato Brasileiro? Pô, na Série C tem um jogão hoje, né? Amanhã, né? Desculpe. Náutico e Figueirense. O Figueirense com esse problema financeiro que vem enfrentando, os torcedores fazendo vaquinha, né? A famosa vaquinha para ajudar o clube, né? Um estádio maravilhoso que é o Orlando Scapelli, cujo eu já tive lá, enfim. E o Náutico, né, que perdeu o Jael. Você pesquisou alguma coisa? O que houve com o Jael? Ele teve uma lesão, né? Mas pelo que eu pesquisei, ele deve voltar já em um mês e meio, né, no máximo. Estiramento é complicado. Até ter a transição pro campo, enfim. Mas que situação do Figueirense, né, em especial, né? Como você falou, um clube aí tradicional. Vice-campeão da Copa do Brasil, com o Fluminense. Um clube importante no futebol brasileiro. É muito triste ver clubes assim com essa tradição, como o do Figueirense, como o do Náutico. E com jogadores que jogaram lá, né? Edmundo, Carlos Alberto. Exatamente. Enfim, próprio Almir. Enfim. Tomara que o Figueirense consiga essa reconstrução, né? Tem uma torcida maravilhosa e tomara que consiga os objetivos, né? Tanto o Figueirense quanto o Náutico, né? Times tradicionais, assim, times com muita história no futebol brasileiro, a gente sempre torce que consigam se reerguer, né? O Náutico vem embalado, jogando em casa, só perdeu para o Amazonas, mas vem embalado com o em casa eles são muito fortes. Vitor Ferraz, o Souza no meio campo, que foi jogador do Cruzeiro. Cara, estão jogando o fino da bola. Como é que pode alguns times da Série A não ver esses jogadores? O Souza mesmo, meia direita do Náutico, está lá já há 2 anos e ninguém pega o cara. O Vitor Ferraz, que com quase 40 anos de idade, ainda está gastando a bola. Só você ver o Náutico contra o Ipiranga, que estava perdendo de 3-1 até os 45 minutos do segundo tempo e empatou o jogo. Exatamente. Se eu tivesse que fazer uma aposta para essa Série C, de quem vai subir, eu apostaria muito no Volta Redonda, pela campanha que o Volta Redonda vem fazendo, e não só por isso. A gente falou há pouco tempo atrás da Portuguesa, em relação à Portuguesa ter investido em estrutura. O Volta Redonda vem demonstrando que Volta Redonda é sustentável, sim. A prefeitura sempre dá uma contribuição, o time é unido e o Volta Redonda vem... E você sabia porque os jogos do Volta Redonda, a maioria dele é marcada às 16h30? Não, por quê? Por causa dos funcionários da fábrica. Para dar tempo siderúrgica lá. Todo mundo chegar, eles batem o ponto 16 horas e a ponto de deles sair da siderúrgica lá, tanto é que a cidade do Aço, para ir para os jogos. Então, assim, é um clube que já vem aí batendo na trave nos últimos anos na Série C para
tentar subir para a Série B, eu acho que pode ser que tenha chegado o ano do Volta Redonda. Pô, William, apesar desse time estar lá na zona quase na zona do rebaixamento, tá ali na linha, o Manaus, cara, longe pra caramba, mas pô, eu queria tanto que o Manaus tivesse voos, né? Maiores, né? Voos maiores. Vai pegar o São Bernardo também amanhã. É um jogo que eu destaco também da Série C. Porque o São Bernardo chegou a liderar a Série C. Vem da Série D, começou muito bem a foi Série campeão C. Da Série D e agora deu uma caída, tá em 7º lugar. E o legal da Série Apesar que tá no G8, que na Série C, né? Eu vou falar, são Série 8 C que classificam. É 8, né, pro playoff. Pro playoff, então a Série C ela tem isso de bom, né? Como são 8 que classificam, né? Os clubes estão muito ali nivelados, então por mais que hoje o Manaus esteja brigando ali contra o rebaixamento, 1, 2 vitórias seguidas do Manaus pode recolocar ele na briga pelo G8, também nada está perdido ainda. A distância é pouca, sim, na classificação. sim. Então, tanto o São Bernardo quanto o Manaus, se tiverem uma sequência positiva daqui pra frente. O Manaus ganhou do América de Natal. Exatamente. Lá na Arena Dunas, que deve ser um espetáculo também de estádio. Exatamente. Aí imagina se ganha agora o São Bernardo, a torcida já vai voltar a acreditar, a torcida já vai voltar a fazer conta. Então, isso é muito importante. Por sinal, os times do Rio Grande do Norte, tanto o América de Natal, forte, né? O ABC é o maior. Você sabia que o ABC é o maior vencedor de estaduais no Brasil? Caramba, é o time que mais venceu o estadual no Brasil, o ABC. Impressionante. E esse ano eliminou o Vasco, né? Teve essa mancha horrível dos torcedores cobrarem os jogadores, tacarem pedra e afetar uma criança, porque ou a gente quer mulheres e crianças e idosos no estádio, ou a gente não quer. Mas esse é um problema de todas as torcidas hoje no Brasil, né? A gente está vendo a violência em diversos times, dos maiores aos menores times, a maioria das torcidas hoje passam por esse problema de violência, né? É um problema estrutural no nosso futebol brasileiro. O ABC se classificou da Série D para a Série C, uma campanha fantástica que a gente acompanhou. Exatamente. Né? Com o Alisson, com todo mundo. E da Série C para a Série B. E agora na segunda, tá penando aí. E no começo do ano, a impressão que dava era outra, né? Devido a essas boas campanhas que o ABC vinha fazendo e devido ter eliminado o Vasco na Copa do Brasil. Esse ano eliminou o Vasco, então a partir daquele momento a gente já pensava, o ABC vai brigar até por título na Série B. Só que não é o que vem acontecendo. O ABC está brigando contra o rebaixamento na segunda divisão. E aí, inclusive. Mas tem potencial, hein? Mas tem potencial ainda pra. Esqueci o número 10, cara. Que cara bom. Ele joga bem pra caramba. Que cara bom, rapaz, esqueci. Aqui a gente não anota nada. O que vem na cabeça. Aqui não tem esse negócio de a gente. Eu vou lembrar até o final do. E aí, vídeo, eu vou lembrar a deixa pra gente falar sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? A gente já falou do ABC, que tá aí lutando contra o rebaixamento nesse momento. E o que você mais destaca da Série B nesse momento, que pela briga pelo G4? Nenê, Juventude, né? E o que vai jogar com o ABC, no Alfredo Jaconi, né? Que é lá na Serra Gaúcha. Deve estar um frio danado. Não sei se vai ter jogo por causa do ciclone. É até uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Você não acha a maior ironia do mundo? O Nenê com quantos anos? 73 anos. Ele está jogando num time que se chama Juventude? Porra, é mesmo, né? E o Vasco não dá pra entender. O Vasco dispensar o Nenê. Se o Vasco mantém aquele time que se classificou da segunda divisão para a primeira, aquele time sem botar ninguém, sem tirar ninguém, o Vasco não estaria nessa situação. O que tu acha? Nisso eu já discordo um pouco. Aquele time do ano passado também era muito limitado e o Vasco só conseguiu subir ano passado muito graças à sua torcida, que em São Januário foi fundamental, né? Mas dispensar o Nenê. Mas dispensar o Nenê. Não, aí eu concordo plenamente com você. Não deveria ter dispensado o Nenê. Quem comanda o meio campo do Vasco hoje? Coitado, fica o PEC maluco pra lá e pra cá. O Nenê, com a sua experiência, poderia contribuir muito ainda pro time do Vasco aí na primeira divisão. A gente tá vendo isso, né? Um jogador com a experiência do Nenê não pode ser dispensado dessa forma, né? De maneira tanto é que ele tá levando a juventude nas costas lá. Pra você, quem tem mais potencial hoje de vencer a Série B? Ganhar. Série B, pra ganhar. Eu acho que o Atlético Goianiense, ele vai dar uma... Hoje ele tem um jogo até importante contra o Sport. Eu acho que o Atlético Goianiense vai entrar na linha da vitória, ele está no meio da tabela, mas eu acho que o Atlético Goianiense tem potencial para coisa. O Sport em casa é muito forte. O Sport em casa é muito forte. Em casa é muito forte, mas fora de casa... Ele dá um... Então, favorito hoje para ganhar a Série B, eu ainda não. Eu prefiro esperar um pouco. Eu tenho gostado muito da campanha do Novo Horizontino. Eu acho que o Novo Horizontino, ano passado,
ele já deu demonstrações de que ele poderia, sim, fazer boas campanhas em anos seguidos. É um time estruturado lá de São Paulo. E, assim, eu tô gostando muito também da campanha do Novo Horizontino. São muito fortes em casa e fora de casa eles também dão muito trabalho para os adversários. Da capital de São Paulo, para ir até Novo Horizonte, é mais longe como daqui a São Paulo? Como é que pode, né? É impressionante, né? É igual... Como São Paulo é grande, né? É verdade. É igual muitas vezes quem vem pra cá pro Newton Santos, que torce pro Botafogo e Juiz de Fora. E Juiz de Fora e tal, falam que às vezes é mais perto vir pra cá do que ir pra Belo Horizonte, do que ir pra... Tanto é que Juiz de Fora é impressionante, a cidade que tem mais torcedor do Botafogo no Brasil, tirando, claro, o Rio de Janeiro. Apesar que Goiânia também tem. Goiânia, Brasil, tem muito Botafoguense. São curiosidades da nossa localização geográfica, né, no futebol brasileiro, né? Nós temos condições, nós temos dimensões continentais, né, aqui no Brasil, né? Isso é impressionante, né? William, rapidinho, e a Copa do Brasil amanhã? Qual seria seu tiro? Se fosse para apostar. Amanhã, Corinthians e América Mineiro vai ser um jogo muito difícil. O América Mineiro venceu o primeiro jogo de 1-0, mas jogando na Arena Corinthians, eu acho que vai ser muito difícil o América Mineiro conseguir segurar a pressão no Corinthians. Mas é aquilo, né? São dois clubes que também estão pressionados no Brasileirão, né? Então vamos ver como é que vai ser a força máxima deles amanhã, como é que vai ser a concentração do time. O América Mineiro, para mim, vacilou muito, né? Na Copa Sul-Americana, botar o time praticamente todo reserva, você sendo lanterna do Campeonato Brasileiro e disputando um playoff da Sul-Americana, colocar um time reserva, foi colocar alguns titulares no final do segundo tempo. E o Corinthians, cara, por incrível que pareça, todo mundo, a galera da Fiel fica chiando, né? Cobrando do time titular, e o time reserva pra mim é melhor que o time titular. É verdade. Pô, os garotos cantam pra caramba. Biro, aquele Biro joga muito. Porra, o próprio goleiro, enfim. O Corinthians vai fazer um dinheiro com esse jogador. Ele é muito bom jogador. Até o Junião jogou bem exatamente. Contra o Universitário, né? Eu acompanhei um pouco a Copa do Mundo Sub-20, se eu não me engano, foi a Copa Sub-20, e o Biro naquele meio de campo da seleção brasileira, muito bem, foi um dos destaques. Pra mim é um dos destaques aí da nova geração aí do futebol brasileiro. Joga muito bem. Mas problemas, vamos falar de alegria, né? Alegria tem que falar de quem? Do Botafogo. Botafogo, né? Amanhã, às 21 horas da noite. Vamos fazer um vídeo lá. Vamos lá. Estaremos lá, inclusive, no estádio Newton Santos, às 21 horas da noite. Mais de 28 mil ingressos vendidos, acreditamos que vamos ter casa cheia lá. Que é o mínimo que a torcida pode fazer. Se não lotar agora, com um clube com uma vantagem de 10 pontos na liderança, quando que vai lotar? Então esse é o momento da gente apoiar, e a torcida do Botafogo vem apoiando. E assim, mas vai ser um jogo difícil, porque o RB Bragantino vem fazendo também uma ótima campanha, e eu estava lembrando até com meu pai esses dias, que a gente já foi ver Botafogo e Bragantino em 2015, na Série B, o Botafogo... O Ilharão e tudo. O Ilharão jogando. Neilton... 4-0 esse jogo. Exatamente. Neilton bagunçando ali a zaga do Bragantino. E é muito interessante ver como essas duas equipes... A gente estava num setor leste inferior. Leste inferior. E é muito interessante ver como essas duas equipes se reorganizaram, se reconstruíram ao longo dos anos. O Bragantino, com o investimento da Red Bull, né, da RB, se tornando o RB Bragantino, e agora a gente vê que é um clube aí que já chegou em final de Sul-Americana, e nessa Sul-Americana tá bem demais, é uma das melhores campanhas, se não a melhor, se a memória não falha, vem fazendo só goleadas, e é um time muito... ataque mais positivo. Exatamente, ganhou de 4-0 o Flamengo agora recentemente, há umas 3 rodadas atrás, então assim, é um jogo que vai ser muito difícil, e o Fogão é o líder do campeonato, só tomou um gol em casa nesse Brasileirão e venceu todas as partidas. Você já tem mais ou menos a escalação? O Botafogo deve vir com força máxima, porque... Quem PR, exatamente, deve ser PR de Plácido, a zaga, o quarteto que a gente está acostumado, né? O PR no gol, de Plácido, Adrielson e Vitor Cuesta na lateral esquerda, que é... O que aconteceu? Chamou aqui. Mas aí voltou. O quarteto que a gente já está acostumado, de Plácido. O Marçal deve entrar no lugar do Hugo. Exatamente, essa é a grande dúvida, né? Se o Marçal já tem condições de começar jogando, ou se o Hugo ainda vai continuar nesse lateral esquerdo. Eu acredito que o Marçal já em condições de jogar, ele já deve assumir essa vaga. Tietê, Marlon Freitas. O meio de campo que é... Eduardo. O meio de campo, hoje o Botafogo é muito bem servido no seu meio de campo, então pode ter algumas alterações, mas eu acredito que seja realmente isso. Tietê, e aí o Marlon Freitas nesse momento é o titular. Tietê, Marlon Freitas e Eduardo. E aí no trio de ataque, Tiquinho lá na frente.
Júnior Santos, que até, aliás, eu já estou vendo muitos botafoguenses já pedindo o Segovinha na equipe titular, porque ele é um jogador que Eu não colocaria. tem esse talento. É amuleto, tem que entrar no segundo tempo. Exatamente, segundo tempo ele entrando com o time, com os times mais cansados, ele pode fazer mais diferença também, né? Mas assim, joga muito, é um jogador diferenciado, mas falando do time titular, realmente deve ser o Júnior Santos. E aí na ponta esquerda, a gente deve vir com o Luiz Henrique, só que o Carlos Alberto vem numa crescente, hein? Já é o terceiro jogo que ele entra no Botafogo e ele fez gol agora no Sul-Americano, jogando de titular. E assim, é um jogador que a gente tem que ficar de olho, porque pode John Tex, né? Como é que é? John Tex também é barato, né? Então é isso, né? Mais algum destaque aí pra... O Bangu, né? Por que não falar do Banguzão? Verdade, né? Decisão do campeonato. Decisão. O Banguzão pode ser que joga por empate lá na ilha. Lá na ilha, contra a Portuguesa, que é um excelente time também sub-20. Mas a garotada do Bangu quer fazer história, né? Pela primeira vez ser campeão da Taça Rio. E fazer igual que fez o time principal, que foi campeão da Taça Rio, invicto em 87. O Bangu que já está classificado para a Copa São Paulo de Junho, né? Depois de 22 anos. E estarei lá, hein? Estaremos lá acompanhar os garotos. Pelo menos um jogo, a família Vieira vai estar lá. Já pensou a final da Copa São Paulo de Junho, Bangu e Palmeiras, na Arena Palmeiras? Vamos calar o Aliança Parque? Seria sensacional, quem sabe. A gente vê a Copa São Paulo de Júnior sempre reserva surpresa. Destaco o Gabriel do Sub-20, o goleiro, muito bom goleiro, já vem no Bangu já há algum tempo, já vem 2 anos aí agarrando. Muito bom goleiro. Muito bom Esse goleiro, aí vai ter potencial. futuro, vai ter futuro, o futuro já está batendo na porta dele. Com certeza, né? Quando a gente vê jovens talentos assim surgindo, sempre já tem... E ele é comprometido, eu gosto de jogador comprometido, né, trabalhador, então ele vai ter sucesso na vida dele. E o Bangu, chegando bem na Copa São Paulo no ano que vem, pode sim conseguir ter surpresa. Eu lembro sempre o Rezende, ano passado, na Copa São Paulo, que revelou o Jefinho, assim, o Jefinho se destacou na Copa São Paulo. Ele eliminou o Corinthians, o Rezende na Copa São Paulo, enfim, então... E quem sabe, se manter esse time aí campeão da Copa Rio, Taça Rio agora domingo, que represente o time principal na Copa Rio, que começa em agosto. É verdade, né? A Copa Rio que o vencedor dá vaga ou para a Copa do Brasil ou para a Série D. O vencedor escolhe para onde ele quer ir, né? Quem sabe o Bangu voltando aí ao Campeonato Brasileiro da Série D, ao cenário do futebol nacional, que é um lugar onde o Bangu nunca deveria sair. E agora, vamos falar dos palpitezinhos, só para a galera coisa. Pacajus e Souza, qual seria você já viu esses dois times jogando? Pra mim o jogo vai ser 1x0 Souza. Esse é o meu palpite. E pra você? Pra mim vai ser 1x1. 1x1? 1x1. Português e Atlético. Português e Atlético. Pra mim esse jogo vai ser 1x1. 1x1 também. Pra mim vai ser 2x0 Portuguesa. Ótimo palpite. Náutico e Figueirense. Náutico e Figueirense, jogo duro, mas o Náutico jogando em casa é muito forte. 1x0 Náutico, pra você? Eu concordo, 1x0 também Náutico. São Bernardo. Manaus e São Bernardo. Manaus e São Bernardo. Eu vou de 2x0 Manaus. Vai engatar a segunda vitória seguida. Vou de 2x1 Manaus. 2x1 Manaus. Corinthians e América Mineiro. Pô, América Mineiro eu acho que pode surpreender. 1x1, um jogo América Mineiro classificado. Pra mim o resultado que o Corinthians adora, ama de paixão. 1x0 Timão. E nos pênaltis? Gol contra do zagueiro do América. E nos pênaltis, quem classifica? Corinthians. Corinthians, tá bom. Com o Roger Guedes fazendo o gol da classificação e dançando. Como é que ele dança, né? Ele não dança assim? Na série... Juventude, 2x0 do gol de Nenê de falta. Juventude e... ABC. Juventude e ABC 2x0, tá bom, bom placar. E hoje? Hoje tem Atlético Goianiense e Sport. Qual o placar pra hoje? Hoje Atlético Goianiense, 2x1 Atlético Goianiense. Tá bom. 2x1. Pra mim, 1x0 Sport. Eu acho que o Sport pode surpreender hoje jogando fora de casa. Mesmo não fazendo uma boa campanha fora de casa, eu acho que hoje o Sport pode começar a mudar essa... Vamos ver. Vamos falar de domingo amanhã. No próximo vídeo a gente fala. Isso aí. E se você quer, se inscreve aí, né? Não deixem de se inscrever se você gostou, se você gosta de acompanhar o futebol brasileiro, o futebol raiz, Brasileirão Série C, Série B, Série D e também Série A, o futebol raiz, times tradicionais que hoje não estão tão bem assim financeiramente, mas que não deixam de ser tradicionais, não deixam de ter sua relevância.
Então, por favor, acompanhe a gente, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, curte o vídeo, pois isso é muito importante para a gente continuar gravando mais vídeos para vocês e a gente continuar trocando essa ideia sobre os times do futebol brasileiro. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Will, meu pai é o Vieira Bangu. Então, esteja com a gente, siga a gente nas outras redes sociais e tamo junto, valeu?